Fala pessoal. Bom, esse vídeo é para a explicação da planilha, tá? De quem adquiriu o acompanhamento individual, tá? Então, vou explicar aqui a planilha de forma bem detalhada para não restar dúvidas de como preencher a planilha, tá? Então, temos aqui a planilha, tá? E ela é dividida em guias, tá bom? Então, aqui temos a guia edital, tá? A guia fases revisão, guia o que mais cai, guia questões da semana, guia tarefas e guia feedback, tá bom? Beleza. Vou explicar a guia capa, tá? Então a guia capa é esta que está aqui, né, na imagem, tá? E nela temos aqui o cronograma. Além disso, temos uma contagem regressiva para a prova, tá? Aqui não temos esta contagem, tá? Porque este edital ainda não foi lançado, tá bom? Mas quando temos o caso de edital lançado, temos aqui uma contagem regressiva automática com dias e semanas para a prova, tá bom? Beleza. Além disso, temos esta imagem. Então, você clicando nesta imagem, você acessa as principais informações desse concurso, tá? Neste caso aqui, neste caso desta explicação que eu trago como modelo, é o caso do TSE unificado, né? Beleza. Além disso, temos aqui essa parte esquerda aqui, onde eu coloco o tipo de acompanhamento, tá? No caso desse aluno que eu trouxe como modelo, é o acompanhamento individual básico, tá? Então, o pacote básico, tá? Além do pacote básico, tem o pacote intermediário, que é com correção de redação, tá? O pacote avançado, que além do acompanhamento individual e da correção de redação, temos o acompanhamento psicológico, tá? E temos também o acompanhamento tudão, que envolve tudo, né? Acompanhamento individual, psicológico, correção de redação e outros benefícios, tá bom? Claro, para quem quiser conhecer os demais planos de acompanhamento, é só ir na primeira postagem do meu Instagram, ela está fixada no meu Instagram a descrição de cada plano de acompanhamento individual, tá bom? Beleza. Além disso, aqui na guia capa temos esse painel de navegação, tá bom? Então, por meio desse painel, você acessa as demais guias, tá bom? Então, por exemplo, se você clicar aqui na guia edital, tá? Você vai para a guia edital, tá bom? Então, aqui também temos esse botão aqui que você volta para a guia capa, tá? Então, cada guia dessa aqui, guia edital, guia fases revisão, guia o que mais cai, questões da semana, tarefas e guia feedback, você clicando nele, você acessa a referida guia, tá bom? Para voltar para a capa, em cada guia dessa, você tem um botão de retorno para a guia capa, tá? Então aqui, se você for para a guia fases revisão, temos aqui o botão de voltar para a capa, tá bom? Beleza, tá? Além disso, aqui na guia capa, como eu já falei, temos o cronograma, tá bom? Então aqui temos os dias da semana e o que você vai estudar em cada dia da semana, tá bom? Beleza. Esse aluno que eu peguei como modelo, a semana dele começa na quarta-feira e finaliza na terça-feira, tá bom? Então ele estuda quarta, quinta, sexta, sábado, tem o domingo livre, estuda segunda e terça. E na terça ele me envia a planilha preenchida e na quarta, né, na quarta-feira seguinte, eu retorno com uma nova guia, com uma nova planilha para esse aluno seguir as tarefas, tá bom? Beleza. Aqui na capa, no cronograma, temos sessões de estudo, tá? Então, temos sessões de estudos de 50 minutos, tá? Então, por exemplo, esse aluno vai começar com uma carga pequena, porque é um aluno iniciante, tá? Então, começamos aqui com 2 tempos de estudo, tá? E cada tempo de estudo é de 50 minutos, tá bom? Então, aqui, ó, no caso desse aluno, ele vai começar o estudo na quarta-feira, tá? Então começa com 50 minutos
de direito constitucional e mais 50 minutos de direito penal, tá bom? Então, vamos utilizar a técnica Pomodoro. E o que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, aqui na quarta-feira, esse aluno vai estudar 50 minutos de direito constitucional, vai descansar 10 minutos e depois retorna para estudar mais 50 minutos de direito penal, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, perceba que eu alterno as disciplinas na semana, tá? Então aqui você vai estudar, esse aluno, no caso, vai estudar constitucional e direito penal na quarta, na sexta e na segunda-feira, tá bom? Além disso, na quinta, no sábado e na terça-feira, esse aluno vai estudar português, direito administrativo, português e direito administrativo, tá? Então, segunda, quarta e sexta, constitucional e penal, terça, quinta e sábado, português e direito administrativo, tá bom? Beleza. Claro, a ideia é começar com uma carga leve e com poucas disciplinas, e com o passar das semanas, a gente vai aumentando tanto a quantidade de disciplinas quanto a quantidade de horas de estudo, tá bom? Beleza. Então, vamos aqui para a nossa segunda guia, que é a guia edital, tá bom? Então, aqui, ó, clicando aqui, você vai para a guia edital. Como ainda não temos edital definido para esse concurso, né, que é o TSE unificado, então aqui eu trago basicamente as disciplinas que devem cair nesse concurso, tá? Então aqui português, raciocínio lógico, informática, constitucional e vai até administração pública e redação, tá bom? O que está em verde aqui são as disciplinas que estão presentes no momento neste ciclo, tá? Então, as que estão em verde são as disciplinas que o aluno está estudando neste momento, tá bom? Além disso, aqui, quando tivermos o edital, teremos aqui a quantidade de vagas, a data de inscrição, a data da prova, a contagem regressiva para a data da prova. Aqui eu trago a rotina do aluno, né, para o meu controle, para eu incluir mais tempos de estudo, né, dividir as matérias nos tempos de estudo, tá bom? Isso aqui é para meu controle, certo? Beleza. Além disso, aqui embaixo eu trago como eu vou incluir cada disciplina no ciclo desse aluno, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou incluir português primeiro, depois constitucional, administrativo, penal, tá bom? Então essas 4 eu já incluí nesse ciclo, tá? Depois vou incluir eleitoral, raciocínio lógico, processo penal e assim por diante, tá bom? Beleza, vamos voltar para a capa e agora vamos para a guia Fases Revisão, tá bom? Aqui na guia Fases Revisão, eu explico a metodologia do estudo, o estudo dividido em fases, e cada fase tem sua ênfase, seu objetivo, tá bom? Esse aluno aqui, como ele já é formado em direito, já viu direito na faculdade, então começamos com ele na fase 2, tá bom? Claro, a explicação de cada fase está aqui na planilha e também está no e-book que eu mando para cada aluno, tá bom? Mas só trazendo em resumo, a fase 1 é mais voltada para a teoria, a fase 2 é mais voltada para as marcações, né, esquematizações, a fase 3 e a fase 3.1, o objetivo maior, a ênfase é fazer questões e revisar, beleza? Mas, como eu falei, essa explicação está tanto no e-book, que eu vou mandar para cada aluno que adquirir o acompanhamento individual, quanto aqui na guia Fases Revisão, tá bom? Beleza. Voltando para a capa, temos aqui a guia O que mais cai, tá bom? Na guia O que mais cai, eu trago as disciplinas e os assuntos que serão cobrados no seu concurso, tá bom? Além disso, eu destaco em cores a importância de cada assunto, tá bom? Então, o que está em azul
é um assunto importante, né? Muito importante. O que está em verde tem uma importância mediana e o que está em vermelho tem uma importância pequena, tá bom? Então, por exemplo, aqui em português, morfologia, regência e crase, concordância, interpretação de textos, reescrita de frases. Esses assuntos têm uma importância grande, por isso estão em azul, tá bom? Colocação pronominal, pontuação, tipologia estão em verde, então tem uma importância mediana. E o que está em vermelho aqui, ortografia, acentuação, linguagem, né, tem uma importância pequena e estão em vermelho, tá bom? Beleza. Aqui nessa guia, na guia O que mais cai, o aluno tem que preencher essas 4 colunas, tá bom? Na verdade, essas 3 colunas. A aula, né? Coluna aula, coluna acerto e coluna erros, tá bom? Então, por exemplo, o aluno estudou a primeira aula de português e essa aula é ortografia e acentuação, tá? Então, por exemplo, aqui, aula do estratégia, aula 00. O aluno preenche aqui 00 e ao final de cada sessão de estudo, o aluno vai preencher a quantidade de acertos e erros naquele determinado assunto, tá bom? Então, aqui, por exemplo, você terminou a sessão de estudo e acertou, por exemplo, 10 questões e errou, por exemplo, 2 questões, tá bom? Então aqui, ó, o programa, né, a planilha já dá o percentual aqui. Você tem 83% nesse assunto, tá bom? Aí você foi lá, por exemplo, e viu a aula 1, né, do estratégia, por exemplo, e acertou 12 questões e errou, por exemplo, 5, tá bom? Então aqui, ó, temos esse comparativo, tá? A partir desse preenchimento, né, eu vou saber como você está em cada assunto da disciplina, tá bom? Então, em português, eu sei que você está mais fraco em morfologia ou classes de palavras e está mais forte em ortografia, tá bom? A partir disso, eu posso tirar tempos de um assunto e alocar em outro, ou ainda posso tirar tempos de uma disciplina e alocar em outra disciplina, tá bom? Então, por exemplo, se você está com 83% em português, mas está com aqui 52% em direito constitucional, tá? Então eu posso tirar tempos de uma disciplina e alocar em outra disciplina, tá bom? Beleza. Então, esse preenchimento na guia O que mais cai disciplina por disciplina, assunto por assunto, vai servir de parâmetro para eu ajustar sua meta semana a semana, tá bom? Beleza. Então, uma característica do Excel é que você deve. Aqui, ó, só uma observação, tá? Então, aqui, esse preenchimento na guia O que mais cai, ele é feito de forma cumulativa, tá bom? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que você passar por determinado assunto, você vai somando, tá? Então, por exemplo, você passou a primeira vez por ortografia, né? Aqui, aula 0, você acertou 10 questões e errou 2, tá bom? Quando você passar a segunda vez por esse assunto, tanto pelo PDF quanto pelo site de questões, você vai somando a quantidade de acertos e de erros, tá bom? Então, por exemplo, você passou a primeira vez, acertou 10, né? Aí passou a segunda vez, acertou mais 12 e errou mais 3, tá bom? Então, para preencher de forma cumulativa, vocês têm que colocar o igual aqui, tá? Então o Excel tem essa característica, você coloca o igual e vai somando, tá bom? Então aqui, ó, igual 10 mais 12, aí passou pela terceira vez, mais 30, por exemplo, acertou, né? Aqui nos erros, acertou 10 duas na primeira vez, 3 na segunda vez e mais 5 na terceira vez. E assim por diante, tá bom? Então esse preenchimento,
ele deve ser feito assunto por assunto, disciplina por disciplina, tá bom? Para a gente ter um parâmetro de como você está em cada assunto e em cada disciplina, tá bom? Beleza, então você vai preenchendo aqui, na medida em que você vai passando pelos assuntos, você vai preenchendo a quantidade de acertos e erros em cada disciplina, tá bom? Então aqui teríamos um parâmetro dessa disciplina: 84% em ortografia, 71% em classes de palavras, colocação pronominal 67%, sintaxe 52%. Da mesma forma nas outras disciplinas, tá bom? Beleza. Então aqui, ó, vamos agora para a guia questões da semana, tá bom? Só para eu explicar uma situação, tá? Então aqui, ó, percebam que aqui já está preenchido, tá? Então aqui, ó, na guia questões da semana, nessas duas colunas, nessa coluna aqui, na verdade, temos o acumulado, tá bom? Então, quando você preenche as questões na guia, o que mais cai, ela já vem direto aqui para esta coluna aqui, ó. 72% em português e 52% em direito constitucional, tá bom? Então, esse é a quantidade acumulada em cada disciplina, tá? Então, voltando aqui para a guia, o que mais cai, aqui, ó, é esse número que vai para a guia questões da semana, tá bom? Então, aqui 72% geral em português e 52% em direito constitucional, tá bom? Beleza. A próxima guia que temos é a guia questões da semana, tá bom? Então, indo para a guia questões da semana, além desse preenchimento automático aqui, ó, que vem da guia o que mais cai, tá bom? Então, temos aqui português preenchido e direito constitucional, que foram as duas disciplinas que eu preenchi aqui, tá? Que eu preenchi na guia o que mais cai, tá? Beleza. Então, além desse preenchimento automático, então aqui você não vai mexer em nada nessa coluna, tá bom? Mas você vai ter que preencher essas duas colunas aqui, ó, acertos e erros, tá bom? Por que esses dois preenchimentos? Porque na guia o que mais cai, você vai preencher de forma cumulativa. Toda semana você vai preenchendo disciplina por disciplina, assunto por assunto, tá bom? E aqui na guia questões da semana, você vai preencher de forma não cumulativa. Então, por exemplo, na primeira semana de português, você acertou 10 questões e errou 4. Então, temos o acumulado aqui da semana em português e temos o acumulado geral em português. E esse acumulado geral veio da guia o que mais cai, tá bom? Esse outro preenchimento você vai fazer toda semana e toda semana eu vou zerar ele, tá bom? Por que esses dois preenchimentos? Como eu falei, um é acumulado, né, cumulativo, e o outro é não cumulativo, e esses preenchimentos, eles alimentam gráficos diferentes, tá bom? Então, um preenchimento desses alimenta este gráfico circular é, que mostra a evolução em cada disciplina, e o outro preenchimento vai alimentar esse outro gráfico que mostra a sua evolução em cada semana, tá bom? Beleza. Eu vou mandar outro vídeo explicando só o preenchimento das questões para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Beleza, então vamos voltar aqui para a guia capa e falar da próxima guia, tá bom? Aqui vamos falar da guia tarefas, tá? Então aqui na guia tarefas eu trago detalhadamente o que você vai estudar em cada disciplina, tá bom? Então, temos aqui na guia tarefas a meta 1, que representa a semana 1 de estudo, e temos as disciplinas desta meta 1 ou desta semana 1, tá bom? Então, aqui na meta 1, temos as disciplinas português, direito constitucional, administrativo e direito penal, tá bom? Beleza. Além disso, temos aqui as tarefas: tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Além disso,
temos aqui detalhadamente o que você vai fazer em cada tarefa, tá bom? Então, por exemplo, na tarefa 1 de português, esse aluno vai fazer a leitura, mais a marcação do PDF, mais as questões do PDF da aula 0, assunto ortografia e acentuação, e vai ler da página 6 até a página 18, tá bom? Então, trago em detalhe o que você vai fazer em cada dia e em cada disciplina, tá bom? Falando das tarefas, então aqui, ó, cada tarefa representa um dia de estudo de cada disciplina na semana, tá bom? Então, português, a tarefa 1 representa o primeiro dia de estudo de português na semana, tá bom? Então, aqui voltando para a guia capas, para a guia capa, o primeiro dia de estudo de português é a quinta-feira, tá bom? Porque esse aluno começa a meta dele na quarta-feira, tá bom? Então, o primeiro dia de português é a tarefa 1, tá bom? Segundo dia de português é a tarefa 2, que é o sábado. E o terceiro dia de português, que é a terça-feira, é a tarefa 3, tá bom? Então, voltando para a guia tarefas. Então, temos aqui as tarefas de português. Tarefa 1 representa o dia 1 de português, que é a quinta-feira. Tarefa 2, o segundo dia de português, que é o sábado. E tarefa 3, que é o terceiro dia de português, é a terça-feira, tá bom? Então, relembrando, cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então, tarefa 1 de português é o primeiro dia dessa matéria na semana, tá bom? Levando em consideração a guia capa, beleza? Certo. Pegando outro exemplo aqui, se pegarmos direito administrativo, tá? Então, tarefa 1 de direito administrativo é o primeiro dia desta matéria na semana, tá bom? Então, voltando aqui para a guia capa, tarefa 1 de direito administrativo é a quinta-feira, tá? Vamos pegar outra disciplina, tá? Então, direito constitucional. Tarefa 1 de constitucional, primeiro dia dessa matéria na semana, tá? Então, voltando para a guia capa, direito constitucional. Tarefa 1 representa a quarta-feira, tarefa 2 representa a sexta-feira e tarefa 3 representa a segunda-feira, tá bom? Lembrando que esse aluno começa na quarta-feira, tá bom? Beleza, voltando para a guia tarefas, tá? Então, além disso, além dessas tarefas aqui, tá? Percebam que temos até a tarefa 4 aqui, tá? Mas está em branco porque essas matérias é, vão ser estudadas 3 vezes na semana, tá? Se, por exemplo, eu tiver uma matéria que é estudada 4 vezes na semana, eu terei a tarefa 4. Se eu tiver uma matéria que vai ser estudado 5 vezes na semana, eu terei a tarefa 5 e assim por diante, tá bom? Beleza. Além das tarefas regulares, né, que vão de 1 a 4 ou de 1 a 5, de 1 a 6, por exemplo, temos as tarefas extras, tá bom? Tarefa extra é para o caso de sua velocidade de leitura ser maior que minha previsão, tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei 3 tarefas de português. Aí você bateu tarefa 1, bateu tarefa 2, bateu tarefa 3 e ainda sobrou tempo, né? Você conseguiu, por exemplo, avançar mais. Aí você vai para a primeira tarefa extra. Bateu primeira tarefa extra, vai para a segunda tarefa extra. E assim por diante, tá bom? Então as tarefas extras são um complemento das tarefas regulares, tá bom? Bateu todas as tarefas regulares, você passa para as tarefas extras, tá bom? Falando em bater tarefas, então aqui, ó, aqui temos este filtro, tá? Então aqui, ó, você clicou aqui nesta célula de cada tarefa, tá? Então aqui, ó, todas estão preenchidas como ainda não estudei, tá bom? Então aqui temos esse filtro, você clica aqui e você tem essa opção nessa seta aqui, tá? Então aqui, ó, ainda não estudei, como está aqui. Temos cumprir a tarefa, né? Se você cumpriu a tarefa.
quase cumpri a tarefa e não cumpri a tarefa, tá bom? Então, por exemplo, em português, você foi lá, estudou o primeiro dia de português e cumpriu a tarefa, né? Você foi da página 6 até a página 18. Aí você vai aqui, clica e pinta aqui, ó, e seleciona aqui, na verdade, ó, cumprir a tarefa. Aí vai ficar verdinho, como se você tivesse cumprido a tarefa, tá bom? Da mesma forma, aqui na tarefa 2 de português, beleza? Também cumpri a tarefa 2. Então você seleciona aqui cumprir a tarefa, tá? Tarefa 3 de português. Aí, por exemplo, aqui estava previsto para ir até a página 44 e você foi até a página 40, por exemplo. Aí você clica aqui na célula, né? E seleciona aqui na seta quase cumprir a tarefa, tá bom? Então vai ficar amarelo. Aí você tem que destacar aqui, ó. Você vai escrever, né? Era previsto até a página 44 e você não cumpriu essa tarefa de forma completa, tá? Então você coloca aqui, fui até página 40, por exemplo, tá? Só para eu ficar ciente da sua evolução e quando você me enviar a planilha, eu montar as tarefas da meta seguinte, tá bom? Beleza, tá? Aí, além dessas duas opções aqui, cumprir a tarefa, quase cumprir a tarefa, temos a opção não cumprir a tarefa, tá bom? Então aqui você clica na célula e seleciona a opção não cumprir a tarefa. Vai ficar em vermelho aqui e isso vai representar que você não conseguiu cumprir essa tarefa, tá? Então, por exemplo, é, vamos pegar outra disciplina como exemplo, tá? Então, por exemplo, é, vamos pegar aqui direito constitucional, tá? Então aqui constitucional, a mesma coisa aqui, ó. Clicou na célula, aparece essa seta de opção, você cumpriu tarefa 1, tá? Cumpriu tarefa 2, mas por acaso, né, você teve um compromisso no trabalho, não conseguiu estudar a terceira tarefa de direito constitucional. Aí você vai clicar aqui em não cumprir a tarefa, tá bom? Então aqui você cumpriu tarefa 1 de português, de direito constitucional, cumpriu tarefa 2, mas não conseguiu cumprir a tarefa 3, tá bom? Então isso vai servir para eu saber da sua evolução e montar as tarefas seguintes, tá bom? Beleza. Então, um terceiro caso aqui, tá? Só para consolidar o entendimento aqui, tá? Então, direito administrativo, cumpriu tarefa 1, cumpriu tarefa 2, cumpriu tarefa 3 e ainda sobrou tempo. Aí você vai lá, também cumpri tarefa extra, a primeira tarefa extra, tá bom? Então, como eu falei, as tarefas extras são para o caso de você avançar além das tarefas regulares, tá bom? Beleza. É, além disso, da leitura dos PDFs, às vezes eu vou colocar vídeos, tá bom? Então, além disso, em algumas tarefas eu vou trazer resumos, né, das aulas, mapas mentais como formas de revisão. Além disso, como revisão, eu vou trazer é, cadernos de questões do TEC ou do que concursos, tá bom? Então, por exemplo, essa terceira tarefa extra aqui de português, eu trago caderno de questões do que concursos desse assunto, ortografia e acentuação, tá? Então, para você acessar esse caderno, é só você copiar esse link e colar no navegador de internet, tá bom? Então, copiou, colou aqui, deu um enter e vai carregar um caderno de questões com esse assunto, tá? Então, por exemplo, nesse caderno de questões, temos 32 questões de ortografia e acentuação, tá bom? Então, aqui eu determino aqui, ó, faça até 25 questões desse assunto, tá bom? Beleza. Por fim, temos aqui outra forma de revisão, que é o caderno de erros, tá bom? Eu falo do caderno de erros no meu Instagram, tá? E também vou deixar aqui
para os alunos iniciantes como se faz a revisão pelo caderno de erros, tá bom? Beleza, então, guia tarefas explicada, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui para a guia capa, tá? Então, por fim, temos a guia feedback, tá? Na guia feedback temos esses comandos aqui, tá? Então temos aqui a meta 1, né? Perguntando se você bateu ela, tá? Isso é preenchimento da minha parte, tá? Então o aluno não vai mexer nesta parte aqui em verde, tá? Aqui também o aluno não vai mexer, tá? Então aqui é só para o aluno ver a meta que eu determinei para ele, tá? Então aqui para a meta 1 desse aluno, eu determinei 15 questões de português, 60% de acertos, 3 tempos de estudo de português, né? E cada tempo de estudo é de 50 minutos, então dá por volta de 2 horas e meia dessa disciplina, tá bom? A mesma coisa para as demais disciplinas, certo? Beleza. Além disso, temos aqui o feedback da semana, tá? Então, nesse feedback, eu falo um pouco da semana anterior e dou orientações para a semana seguinte, tá bom? Então, essa aluna aqui que eu trouxe como modelo é uma aluna é, é uma aluna iniciante, então aqui eu falo como eu vou conduzir ela nesta preparação, tá bom? Na semana 2, eu já trago é, um feedback da semana 1 e dou orientações para a semana 2, tá bom? Beleza. Além disso, temos aqui esta parte que é a dica da semana, tá bom? Então aqui vai sempre ter um link, você copia esse link e cola no navegador de internet que vai carregar alguma coisa aqui para você, tá? Então, por exemplo, se a gente copiar esse e colar no navegador de internet, tá? Então vai aparecer alguma coisa aqui com alguma dica para você, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu falo, trago uma dica que está no meu Instagram, as características dos aprovados, tá bom? Beleza. A mesma coisa aqui na motivação da semana, vai ter sempre um link para você copiar e colar no navegador de internet para carregar algo motivacional para você, tá bom? E aqui também sempre temos é, um desafio para a semana, tá bom? Então, o desafio pode ser, por exemplo, você praticar atividade física para melhorar o estudo, né? No caso dessa aluna que é iniciante, o desafio é cumprir fielmente a meta, tá bom? Beleza. Além disso, temos este espaço aqui, tá? Este espaço é para o aluno dizer como foi sua semana, tá bom? Então, eu pergunto aqui, como foi sua semana, né? Teve dificuldade em alguma matéria, em algum assunto, se não cumpriu a meta, por qual motivo, né? Quer adaptar alguma coisa no plano, tá bom? Então, este espaço aqui fica para você, aluno, escrever alguma coisa da sua semana, tá bom? Então, você pode falar aqui, é, a meta, a meta está tranquila. Quero, quero aumentar a carga, por exemplo, tá? Então você pode falar isso para mim e eu vou ter ali um feedback de como foi sua semana, tá bom? Claro, além disso, eu estou sempre à disposição no WhatsApp, tá? Então fique à vontade para falar comigo, para tirar dúvidas, tá? Qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, estarei à sua disposição, tá bom? Beleza. Então, voltando aqui para a guia capa, tá? Então, acredito que ficou bem explicada a planilha, tá bom? Além desse vídeo, eu vou mandar um manual em PDF da planilha, tá bom? Então, o manual é bem explicativo também. E vou mandar outro vídeo explicando só a situação do preenchimento das questões, tá bom? Porque é um preenchimento que sempre gera dúvida dos alunos, tá bom? Então, eu vou mandar outro vídeo só explicando o preenchimento das questões, tá? Porque esse vídeo
é mais geral para você conhecer a planilha, tá bom? Beleza? Então é isso, tá? Sei que estou falando com alunos. Esse vídeo vai para os diversos alunos, né, que adquiriram o acompanhamento individual, tá bom? Serve como modelo, tá? Mas eu falo para você, meu aluno que está me ouvindo agora, tá? Quero de você dedicação, disciplina e comprometimento com o objetivo, tá bom? Essas três características levam, né, tiram você da situação de concurseiro e levam para a situação de concursado, tá bom? Então, tenha disciplina, foco, determinação, comprometimento, né, com você e comigo, tá bom? Então, tenha a disciplina de cumprir as tarefas e de me enviar a planilha todo dia que foi determinado, tá bom? Então, esse aluno, por exemplo, ele vai me mandar a planilha toda terça-feira, tá? E eu vou retornar com uma planilha nova, com uma meta nova, toda quarta-feira para ele, tá bom? Da minha parte vai ser disciplina. Eu nunca, ou quase nunca, né? Só por motivo de doença, mas eu nunca, quase nunca, né? Quase nunca, né? Porque a gente não pode dizer nunca, mas farei de tudo para sempre te entregar a planilha no prazo, tá bom? Então, eu cobro isso do aluno porque eu vou cumprir isso, tá bom? Então, se você me entregar a planilha na terça-feira, no máximo na quarta-feira, eu retorno com uma nova meta para você, tá bom? E essa disciplina é o que faz crescer, tá bom? Então, a disciplina é a principal característica de quem é aprovado, tá bom? Fora isso, fique à vontade para me chamar no WhatsApp, tá? Estarei à disposição. E qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Sou uma pessoa bem tranquila, sem frescura. É só me chamar que eu vou atender assim que eu ver a mensagem, tá bom? Fora isso, dedique-se, tá? A aprovação vem, tá bom? Eu vou trilhar o melhor caminho para você buscar essa aprovação, tá bom? Para isso, peço paciência, né? Confiança no processo e um pouquinho de disciplina, ou melhor, muita disciplina, tá bom? Então é isso, meu aluno. É, Fico feliz, agradeço por confiar em meu trabalho e vamos buscar a aprovação. Valeu e até mais.